Se liga só nesse vídeo de hoje porque eu vou recomendar um mangá top demais, com aquelas coisas dark, cheia de monstros e bruxas. Achou interessante? Então continua nesse vídeo para poder saber mais dessa história fantástica, que aposto que vocês vão adorar. Mas antes, né, já sabe, faz aquele procedimento padrão, que é deixar seu like aqui embaixo porque me ajuda demais, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo futuramente. E aproveitando, dá uma passada lá no meu perfil do TikTok, que eu também faço vídeo desse tipo. Então, partiu! Opa! Eu sou o Siledari. A única coisa dessa obra que eu já tinha visto antes era essa imagem aqui. Só isso. E recentemente vi novamente essa imagem e na legenda dela tava o nome dessa obra. Então resolvi ler e rapaz, porque eu não tinha visto antes, é fenomenal demais. Esse mangá se chama Witch and the Beast. E já falando uma coisa boa sobre ele, foi anunciado o anime, mas até no momento só tem esse anúncio mesmo. E também recentemente essa obra entrou em hiato. E voltando, fora essa história que eu achei mega interessante, que ela me prendeu demais devido que ela é rodeada de mistérios. Os traços dela também são fenomenais, muito bonitos, dá um mega charme para essa obra inteira, devido que combina demais com essa ambientação que ela transmite, que é uma coisa mais dark e sombria. Tá aí um ponto chave para quem curte obras assim. Então, como eu havia dito, essa história toda é cercada de mistérios. E é muito mistérios mesmo. Um deles é sobre o passado do protagonista, que no passado parece que ele era homem, mas devido a uma maldição de uma bruxa, que também mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, ele acabou virando uma mulher, que é ele agora no presente. Isso de início parece que é meio óbvio, mas a história não deixa bem claro se é isso mesmo. Então ao longo da leitura você vai percebendo isso e vai pintando uma dúvida enorme em você. Então parece que há algo grande por trás, um mega de um mistério, que eu quero muito saber sobre isso. Em uma certa cena de luta você percebe que ele não é uma simples pessoa. Ele é um cara mega overpower e poderosíssimo. Posso dizer que ele é meio que um deus, porque caraca, que cena doida. Na moral, ele é assustador demais. E novamente falando, eu quero saber muito sobre o passado dele. As cenas de luta são muito boas, mas apesar que o foco é mais entre esses dois, as cenas de lutas dos demais também são bem bacanas. São violentas, mas não é naquela pegada exagerada. Mas ainda assim há muitas devastações e sangue, e com certeza também há muitas mortes. Mas sempre é na pegada certa para dar um pouquinho mais de essência, vamos dizer assim, na história. Então isso tudo é bem encaixado nos times certos. A história, como eu havia dito, é sobre um mundo que contém magia, e dá pra entender que se passa na era antiga, e contém esses dois como protagonistas. Uma garota selvagem com longas presas e olhos de fera, e ela é acompanhada por esse cara aqui, que carrega um caixão amarrado nas costas, que é outro cara cercado de mistério, que você praticamente ao longo da leitura você não sabe quase nada sobre ele, mas em alguns momentos você percebe que ele também não é pouca coisa. O cara é forte pra caramba. O visual dele eu achei um pouco estranho e eu acabo curtindo mais o visual da protagonista. Eu acho ela bem estilosa e charmosa. Esses traços, apesar da obra ser uma obra mais uma pegada mais sombria, consegue trazer bem esse charme nos personagens. Dá pra te deixar bem claro isso. Eles são integrantes de um certo grupo que trabalha com magia. Esse grupo que eles participam recebe pedidos para caçar bruxas, né? Bruxas que acabam causando caos em certos lugares. E fora também, ao longo disso tudo, ela está em busca da bruxa que amaldiçoou ela. E aí a história vai desenvolvendo. E logo do início, no primeiro capítulo, você já vai jogado de cara com eles dois caçando uma bruxa nessa cidade aqui. Mas ao longo da sua leitura vai se encaixando e você vai começando a entender melhor sobre esse mundo e fora as outras coisas. Tem muitas coisas bacanas que essa história gira em torno, que faz você entreter pra caramba. E também são coisas muito bem encaixadas, deixando esse ambiente todo mais vivo. Uma das coisas principais sobre os mistérios dessas bruxas. E voltando a falar sobre esse caixão, que para alguns pode ser spoiler, mas apesar de que logo no capítulo 2 já é revelado o que tem dentro desse caixão, não sei se é muito spoiler assim, mas se você não quiser saber o mistério desse caixão, é só pular para esse tempo aqui na tela. Se você quiser saber, então vem comigo. Continuando, dentro desse caixão há o corpo do protagonista, né? O corpo real, vamos dizer assim, apesar de que a história não deixa bem claro se é ou não o corpo real dele. Mas vamos falar assim, né? Cara, é um ser totalmente
assustador, sombrio pra caramba e mega overpower. Só dá uns murros sinistros. Quando ele ressuscita esse corpo dele, né, ele vai pro corpo dele, é aquele momento da mitada do protagonista. É muito bonito de se ver. Nisso tudo é sempre mostrado com essa arte maravilhosa. Dá até pra você fazer um mural. E nessa luta aqui é que vimos o real potencial mesmo do protagonista, que é ele lutando com essa espada demoníaca. A história, né, sobre ela, né, que é esse, vamos dizer assim, esse arco, né, dela é mostrado como uma coisa poderosíssima que podia dizimar a raça humana, causar o caos no mundo. É um confronto muito sinistro, que nesse momento você fala, o protagonista não é um ser humano normal. Cada vez mais você quer saber sobre o passado dele, o que é ele, se esse é o real corpo dele e tudo mais. Pelo menos até na parte que eu li, não foi revelado praticamente nada dele. Os mistérios dessa história são muito bons, faz você se prender mesmo ao longo da leitura. Esses mistérios sempre são contados de pouquinho em pouquinho na medida certa. E nisso, podemos dar o gancho na bruxa que amaldiçoou o protagonista, que só mais pra frente da história é revelado quem é essa bruxa. Mas você percebe que ela não é uma bruxa normal. Apesar de ter falado pouco dela, você vê nitidamente nisso, só pelo título dela. Só tem uma coisa que no início eu achei meio que nada a ver, foi um pouco forçado, mas ao longo da sua leitura você para e pensa, deve ter um real motivo por trás disso. Logo no primeiro e no segundo capítulo é falado quais são as coisas que faz quebrar uma maldição de uma bruxa. E uma delas que é o fato do beijo, que ao você estar amaldiçoado e beijar uma bruxa, você quebra temporariamente a maldição. Logo quando eu vi isso, eu novamente falando, eu achei um pouco forçado, mas eu acredito sim que deve ter um real motivo bacana por trás, que talvez até pode ser revelado lá pro final do mangá, acredito eu. Ou só pode ser uma pira mesmo da minha cabeça. Fora isso, todos os personagens dessa história são bacanas pra caramba, são muito bem desenvolvidos, principalmente as bruxas, né? As histórias por trás delas, de cada uma, são bem bacanas, as habilidades delas são bem legais, apesar de não ser uma coisa mega criativa. As magias delas são bem simples, mas mesmo assim muito legais quando são demonstradas. Uma das bruxas que eu achei bem bacana foi essa daqui. Ela é uma das mais fracas, mas eu gostei bastante da habilidade dela e também da história dela. E novamente falando, as magias não são mega criativas, são bem simples, e algumas, né, pelo menos, quando é mostrado isso nas cenas de lutas ou nas cenas de fuga, ou mostrado isso aleatoriamente, sempre é demonstrado de uma maneira bem legal ao leitor, como essa daqui, que uou, rapaz, que coisa de doido. E sobre uma cena aqui que eu quero dar destaque rapidamente, que foi um pequeno arco, vamos dizer assim, que é citada a necromancia, né? O arco do necromante, vamos dizer assim. É um arco que gera uma grande tensão, né? Contém um clima bem pesado, principalmente nos finais. E uma coisa que eu gostei demais, que eu achei interessante da parte do autor, na maneira que retratou, é o fato dessa magia necromante, né? Cara, achei bem interessante. Eu não vi, pelo menos em nenhum lugar, dessa maneira que foi citada e retratada. Eu gostei pra caramba, e também desses dois personagens aqui. Mereceu muito o destaque. Tomara que mais pra frente é mostrado novamente esses dois. E um personagem também que eu quero falar aqui é o que sempre anda com o protagonista. Eu não gostei muito, novamente falando desse visual dele. Ele, há momentos que parece que começa a gostar do protagonista, mas da maneira amorosa, né? Não é citado bem claramente isso na história, mas em alguns momentos dá pra entender isso. Pelo menos eu entendi. Mas no arco dos vampiros, parece mais nitidamente isso. Talvez pode rolar mais um romancezinho. Eu ia achar bem bacana isso. As cenas de luta desse mangá são bem legais, todas elas, mas a única mesmo que merecia destaque é que eu havia dito lá atrás, do protagonista com a espada demoníaca. De resto, não merece muito destaque, mas não quer dizer que é ruim. Como na parte detetive aqui, que cara, o final dela foi muito pesado. Eu não acreditei nisso que o autor fez. Fora esse clima sombrio, há muitas coisas pesadas. Se você nunca leu ou nunca ouviu falar desse mangá e nesse vídeo você se interessou, corre lá e lê, porque vale muito a pena. Esse mundo é muito bem construído, há vários fatores que deixam ele ainda mais vivo. Essa história toda, você não vai se arrepender, vai te entreter pra caramba. E se você já conheceu e já leu, cara, deixa nos comentários o que você achou dessa obra. Você deu pra entender que eu curti demais. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e gostou desse vídeo. E quer mais recomendações? Corre lá no meu canal, porque tem várias outras, um mais legal do que a outra. E também não esquece do seu like, se até no momento você não me deu, porque me ajuda pra caramba. Novamente falando, obrigado e fui-se.